dia, alunos, tudo bem? A gente vai começar aqui o nosso último capítulo, tá bom? Referente à unidade 1, que se encontra na página 136, sobre figuras geométricas espaciais e vistas. Aqui na página 138, ele vai falar um pouquinho sobre as vistas geométricas espaciais. Por exemplo, no supermercado, os produtos são comercializados com quantidades específicas em embalagens, cuja função é acondicionar, proteger, conservar, facilitar a distribuição, como também informar a composição, as condições de manipulação e as datas de produção e validade, além de promover as características. Então, assim, por exemplo, de acordo com o tipo de produto, as embalagens elas variam, tanto na forma como no modelo e também no material que elas são feitas. Nós temos aqui o exemplo de algumas embalagens, como a caixa de leite, a embalagem de lata. Temos também aqui a embalagem de presente, a embalagem de lata, né? A embalagem de pizza e esse outro formato, a embalagem de presente. E diante disso a gente pode classificar eles em poliedros ou não poliedros. Os poliedros, eles são aquelas figuras geométricas em que a superfície dela, ou seja, o seu lado de baixo ou em algumas das duas dimensões, são formadas por partes planas, como você pode ver aqui, nesses três exemplos. Quando um poliedro, por exemplo, tem 6 faces quadrangulares, nesse caso ele é chamado de paralelepípedo, como esse exemplo. E todo paralelepípedo ele possui 3 coisas: face, aresta e vértice, como você pode observar aí. Temos aqui o exemplo de um paralelepípedo em que seu comprimento é 5 cm, a sua largura é 2 cm e a sua altura é 3 cm. Nesse caso, a gente consegue identificar tanto os vértices como arestas, como as suas faces. O vértice, ele é a união de 2 segmentos aqui, como você pode ver. Eu costumo chamar que é a bolinha que une os 2 segmentos. Já a aresta são os segmentos de reta. E a face é essa parte pintada do desenho, tá bom? Agora, o que não são poliedros são aqueles em que não possuem vértice nem aresta. Ou seja, ele sempre vai ter uma parte arredondada, como você pode ver nesses exemplos. E ele não é plano. Se não é plano, então ele automaticamente não é um poliedro, tá bom? Tem essas atividades. Continuando aqui na página 143, a diferença entre prismas e pirâmides. De acordo com as suas características, a gente pode classificar ele em prisma ou pirâmide. Vamos ver um exemplo aqui, A prisma, como você pode observar, ela vai possuir pelo menos 2 bases e faces laterais, como você pode observar aí, E sendo que essas 2 faces, elas sempre vão ser idênticas e paralelas, ou seja, elas não vão se juntar em nenhum ponto. E além de serem idênticas, possuírem bases laterais paralelas, elas também têm faces laterais, como você pode observar aí. Nesse exemplo, são faces quadrangulares. Nós temos também as pirâmides. A pirâmide, ela sempre vai possuir um tipo de base somente, enquanto que no prisma possui 2 bases, na pirâmide possui apenas uma base, tá bom? E uma das suas faces é chamada de base, como eu falei. As demais são chamadas de faces laterais, e nesse caso, desse exemplo, são triangulares. Temos aqui alguns exemplos que não são prisma nem pirâmides, que são consideradas figuras irregulares. As que são padronizadas a gente consegue identificar, por exemplo, os prismas e as pirâmides, eles são nomeados de acordo com a quantidade de lados de sua base. Olha o primeiro exemplo. Ele é um prisma com 2 bases, né? E ele é triangular porque tem o formato de triângulo, 3 lados.
Aqui já é um prisma de base quadrangular ou paralelepípedo, porque já possui 4 lados. Aqui é prisma de base pentagonal, porque já vai possuir duas bases formadas por 5 lados. Aqui é prisma de base hexagonal, vai possuir 6 lados e 2 bases. E agora observe as pirâmides. As pirâmides vão possuir somente uma base. Nesse caso é base triangular, somente 3 lados. Nesse caso é base quadrangular, 4 lados. E aqui nós temos a base pentagonal, 5 lados. E a base hexagonal, 6 lados. Observe que na pirâmide nós só temos uma base. E na prisma nós podemos encontrar 2 bases. Um detalhe importante que nem os prismas e as pirâmides eles são representados e apoiados sobre suas bases. Eles também podem estar apoiados sobre uma de suas faces laterais. Tudo bem? Continuando aqui, a gente vai terminar nesse aqui, na próxima a gente continua. Relação entre vértices, arestas e faces. Nos poliedros nós temos alguns elementos que a gente tem que destacar aqui. No caso, o vértice, como eu falei, a união dos segmentos, a bolinha, né, que junta os segmentos. As faces, que é essa parte mais escura pintada, e a aresta, que são os segmentos de reta. Nós temos aqui um cubo, ó, o vértice, a face e a aresta. A gente, a partir do polígono da base, a gente pode determinar a quantidade de vértices, arestas e faces desse poliedro. Na pirâmide, a quantidade de faces sempre será igual à quantidade de lado do polígono da base mais 1. Então, no caso, as faces, ele sempre vai ser, se um polígono tem 3 lados, sempre vai ser 3 lados mais 1, tá bom? As arestas na pirâmide sempre será igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Por exemplo, se a pirâmide tem 4 lados, então vai ser o dobro de 4, no caso, 8, tá bom? E já os vértices, ele sempre será igual à quantidade de lados do polígono da base mais 1. Ou seja, se aquele polígono tem 4 lados, então vai ser 4 mais 1 igual a 5, tá bom? E já no prisma, a quantidade funciona da seguinte maneira. As faces, elas sempre serão igual à quantidade de lados da base mais 2. Por exemplo, se o prisma é um hexagonal de 6 lados, vai ser 6 mais 2, ou seja, igual a 8. As arestas sempre serão igual ao triplo da quantidade de lados do polígono da base. Exemplo, se é um hexágono, o prisma é hexagonal, que é 6 lados, vai ser 6 vezes 3, que é igual a 18. E já os vértices, eles serão igual ao dobro da quantidade de lados do polígono. Se é um hexágono, seria 6 vezes 2, que é igual a 12, ok? Então, se você consegue identificar a diferença entre o prisma e a pirâmide e as regras em relação a ele, aí você consegue realizar o exercício tranquilamente. Agora eu estarei deixando para vocês o exercício para realizarem. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Em breve estarei dando também o resultado para vocês em relação à nota. Na verdade, vocês fizeram a prova, já conseguem identificar a nota de vocês, né? Mas se tiverem alguma outra dúvida, algum detalhe em relação às questões, eu estou à disposição. Tudo bem? Então é isso. Boa aula. Tchau, tchau.